Olá, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre arquivo digital e vamos relembrar todos os pontos referentes ao arquivo que nós estudamos ao longo desse módulo, né? Porque nós estamos finalizando esse módulo. E para isso a gente precisa entender todos os processos que a gente passou e vamos finalizar falando de arquivo digital. Por que nós vamos falar sobre arquivo digital? Porque é o momento da atualidade, é o que está se falando com maior frequência. Nós vamos resgatar algumas questões. Então vamos lá. Quando a gente começou o nosso módulo, nós falamos e entendemos a necessidade que o ser humano tinha de preservar informações, de preservar documentos. Por quê? A partir do momento que ele se viu diante da produção, da criação de documentos, ele percebeu que havia também uma necessidade de guardar esse documento. Então, como que eles fizeram isso? Então, nós revisitamos, historicamente, os gregos, lá atrás, que foram os primeiros que começaram a guardar esses documentos, porque eles perceberam que isso tinha algum valor. Esse valor que nós estamos falando aqui, volto a falar, não é um valor financeiro, nós estamos falando um valor de conhecimento, no valor histórico, no valor relacionado ao que se aprende com o passado. Né? Então, as decisões que os governantes tomaram, por exemplo, você pode visitar essas decisões, rever essas decisões e aprender com os erros dele. Assim como com os acertos, então o que eles fizeram de positivo? Então podemos repetir e melhorar até. O que eles fizeram de errado? Isso aqui não foi legal, a gente pode o quê? Não fazer, não vamos repetir o erro e vamos buscar outras formas. Então quando você revisita, porque a questão do arquivo é você voltar ao arquivo, é você pesquisar, é você consultar. Porque esse é o objetivo do arquivo. É você poder ir até ele. Por isso que ele tem uma importância tão grande para a nossa história como um todo. Porque a gente entendeu que é um momento onde você, através de documentos, pode conhecer um pouquinho mais sobre o nosso passado, sobre o que foi feito no passado, quais as decisões corretas que foram tomadas, quais as decisões que não foram corretas, né? E assim você vai construindo, né? Nós vamos construindo o nosso presente. Só que muito do que nós vivemos hoje é sequência, consequência do que foi decidido lá atrás, no passado. Então nós temos que entender que o arquivo de documentos tem essa relação quando nós falamos no sentido de sociedade, quando nós falamos no sentido da nação. Né? Quando você fala no arquivo empresa, aí ele tem um peso um pouquinho diferente. Porque sim, é uma revisita ao passado, é saber os erros e acertos referentes à empresa, então ele é mais direcionado, é mais específico. Assim como o arquivo pessoal. Então, o que para mim tem um valor muito importante enquanto material, que é a questão, por exemplo, de uma carta, essa carta tem um valor pessoal, tem um valor muito importante porque é algo de uma pessoa querida. Então, enquanto eu revisito essa carta e tenho relembro toda aquela situação, tudo que foi falado, momentos, relembro da pessoa que estava ali, né, um ente querido, tem um peso importante para mim. Já para um arquivo enquanto sociedade, essa carta pessoal não teria valor nenhum. E isso porque eu estou falando de uma pessoa comum. Uma pessoa comum não teria esse peso. Agora, uma pessoa que tem uma certa notoriedade para a sociedade, um artista, um escritor, né? Aí já é diferente. Esse arquivo pessoal dele, aí sim ele pode ter um valor enquanto arquivo público. Por quê? Porque ele representa parte da nossa história. Nossa história o quê? Artística, nossa história cultural, então ele vai ter um peso. Então nós percebemos ao longo da história que há vários momentos que você precisa guardar esses documentos, não pelo valor administrativo. Você guarda esse documento pelo valor histórico. E é isso que a gente viu ao longo do nosso módulo, que ele precisa ser guardado pelo valor histórico, pelo valor legal, né? Pelo valor cultural e não pelo valor administrativo. Porque documentos administrativos, de forma geral, eles têm uma vida útil. Ou seja, eles prescrevem. Depois de determinado tempo, você não precisa guardar mais ele.
Então, se você não precisa guardar mais ele, você pode jogar ele fora. Porém, se ele for um documento que tenha... Lembra que a gente falou que ele tem aí um segundo valor? Né? O valor primário é valor administrativo, que a gente viu. Mas se ele tem um valor secundário, que é histórico, que é cultural, aí eu vou guardar. Ele não tem mais valor administrativo, mas eu estou guardando pelo valor histórico, pelo valor cultural, pelo valor legal, né? Porque legal ele vai se manter, ele tem uma vida aí. Ele precisa ser guardado. Então a gente tem que relembrar isso, né? Aí nós vimos também a questão da teoria das 3 idades. Vamos relembrar a teoria das 3 idades? Então nós temos aí a primeira idade, que se refere aos documentos, aos arquivos correntes. É os documentos que estão sendo trabalhados, usados ao todo momento. É a frequência maior, ele acabou de ser produzido e está sendo usado. Esse é o documento corrente. Então eu estou acessando ele sempre. É um arquivo que eu estou sempre abrindo. O arquivo corrente é esse, estou sempre acessando ele. Aí nós vamos para o segundo arquivo, que é o arquivo intermediário, que é aquele momento de transição. É o momento que você vai guardar este documento, ali no arquivo intermediário, que é a segunda idade, até ele prescrever. Porque ele tem um tempo para vencer, digamos assim. Ele venceu, ele prescreveu. Nesse momento é quando eu vou definir se esse arquivo será descartado, dispensado, ou se ele irá para o terceiro momento, que é o arquivo permanente, ou a terceira idade. Porque daí, nesse momento aqui, eu fiz uma avaliação desse documento e eu percebi que ele tem um valor e ele precisa ser guardado permanentemente. Há muitos casos que não se usa nem a segunda idade. Você simplesmente sai do corrente, do arquivo corrente, e vai para o arquivo permanente. Por quê? Porque esse arquivo corrente, ele guarda por um determinado tempo, não precisa ter um intermediário. Vamos supor, um documento que precisa ser guardado por 5 anos. Eu mantenho esse corrente aí por 5 anos, que são coisas que eu vou acessando. É claro que isso depende do quê? Do volume de documentos que a instituição produz. Se ele produz um número muito grande de documentos, aí não vai funcionar muito bem essa ideia. Por quê? Porque não vai caber. Os que estão sendo usados agora e os que já foram usados há um bom tempo e que usa com menor frequência, não vai caber tudo junto. Então você acaba colocando ali no segundo momento. Você coloca ali no momento de transição. Mas quando você tem um arquivo menor, você já pode fazer isso. Ou você já pode fazer o seguinte: se eu já sei que esse documento terá, depois de prescrito, um valor permanente, eu já levo ele para o arquivo permanente. Eu nem deixo ele aqui. Já não estou usando com tanta frequência, eu já mando ele para o permanente, porque eu sei que ele vai ter que ficar mesmo. Então eu já pulo essa etapa. Eu já sei que ele vai ser guardado para sempre. Precisa ser guardado para sempre. Então eu já levo ele para lá. Então é muito mais fácil. Nós vimos também a lei do arquivo. Essa lei que justamente pontua o que deve e o que não deve ser guardado. Qual a importância disso? Né? A lei do arquivo ela vai nortear toda essa questão. Principalmente, ela é foco de estudo e foco de toda a organização do arquivo público. Né? Todo arquivo público ele se baseia nele. Porque é para guardar essas informações para a nossa sociedade, para o acesso de qualquer cidadão a esses documentos, desde que com todos os cuidados que precisam ser tomados. Até mesmo o arquivo privado, ele pode se tornar público, em algumas situações, que a gente viu também. Ele pode se tornar público. O que nós precisamos sempre lembrar é que a lei, ela foca especificamente, né, no arquivo público. Tá? Só que todos os arquivos, em geral, são regidos por ela. O que eu estou falando é que o arquivo público ele leva ao pezinho da letra toda a lei. Ele segue todos os detalhezinhos. Tanto é que no descarte de qualquer documento, ele só pode ser feito se houver uma autorização prévia. Ele não pode ser simplesmente jogado fora. Já o arquivo privado, a pessoa olha a validade desse documento, se prescreveu ou não, e aí ele decide se vai guardar ou não. Ele viu lá, não, isso aqui não precisa ser permanente. Venceu? Então já elimina, porque nós estamos falando do arquivo privado. O público ele segue muito essa linha aí. Muitas vezes, pelo valor, pela questão do valor histórico, ele já vai colocar como permanente. Já o arquivo privado, ele vai pensar, mas isso aqui não tem valor histórico, acho que não tem importância, e ele vai jogar. Por isso que a gente tem a lei para nortear isso, para não correr o risco de você jogar algo que precisava ser guardado, mesmo no arquivo privado. Tem coisas que não podem ser descartadas. Tá?
Só que a lei do arquivo, ela vem justamente para falar isso. E vale tanto para o arquivo público quanto para o arquivo privado. Toda a construção do arquivo privado, ela se baseia nessa lei também. Só que é claro que, como é uma empresa, elas fazem as suas adequações, as suas adaptações. A gente sabe disso, né? Elas não são tão rigorosas, digamos assim, quanto o arquivo público. Elas não vão, por exemplo, levar em consideração a lei da proveniência. Por quê? Porque normalmente aquela empresa, ela mesma produz o seu documento, então ela não precisa se preocupar tanto com essa questão de onde veio esse documento, vai vir de vários lugares. A menos que seja uma empresa que tenha várias filiais, aí sim ela vai ter essa questão de proveniência. No geral, ela vai ter só documentos que ela produz e documentos que ela recebe. E esses documentos que ela recebe é um número limitado. E é muito mais fácil de organizar. Já o arquivo público, como vai receber documentos de várias e várias áreas e regiões, aí tem que levar ao pé da letra essa questão de proveniência para fazer a guarda adequada desses documentos. Ok? Tá? Então vamos lá, vamos falar agora especificamente do arquivo digital. Então por que a gente vai falar disso na aula de hoje? Porque a gente viu que para guardar esses documentos, a gente tem o arquivo físico. Precisa de um espaço, precisa de todo um processo para você poder guardar essa documentação. E aí vem a questão, e o arquivo digital? Como que ele é guardado? Como que ele é armazenado? Tem regras? É isso que a gente vai ver. Então, o arquivo digital é um serviço de armazenamento, organização, gerenciamento, proteção e compartilhamento de documentos digitais, onde é usado com maior frequência? Nas empresas. E esse compartilhamento, esse arquivo como um todo, ele segue as regras definidas pela empresa. Tá? Então, ele não vai ter uma lei referente a isso. Ele vai seguir as regras da empresa. É a empresa que define o que deve ser guardado e como deve ser guardado. Né? Então, ele consegue o quê? Através desse arquivo digital, manter as coisas organizadas, disponíveis e acessíveis. Tá? E aí eu vou, se necessário, colocar uma senha, por exemplo. Eu tenho um arquivo lá, só que eu não quero que todos os colaboradores da empresa tenham acesso, porque tem informações restritas ali. Eu vou colocar quem terá acesso. E essa pessoa, para ter acesso, vai ter uma senha. Então, eu crio todo um processo, um programa, onde algumas pessoas específicas terão acesso a tudo. E outras pessoas terão acesso a apenas alguns materiais, alguns documentos. Então, eu vou gerenciando tudo isso. E aí vem a questão, qual é ou quais são as vantagens de você informatizar toda a gestão de documento da sua empresa? Tá? Lembrando que o arquivo público também agora já está passando por esse processo. Nós já estamos informatizando o arquivo público. Não é mais só o arquivo privado que está sendo informatizado. O arquivo público também. Quais são as vantagens ao fazer essa mudança, essa migração? Então, a primeira vantagem, por que as empresas optaram por esse sistema já de cara? Reduzir a quantidade de papel. E aumenta o quê? A produtividade. Por quê? Porque eu não preciso ficar lá pensando que eu tenho que produzir esse documento, eu tenho que imprimir esse documento, depois eu tenho que guardar esse documento em uma pasta. Aí, depois que eu coloquei nessa pasta, eu tenho que ir no arquivo físico. Eu não vou precisar fazer todo esse processo, por quê? Porque eu posso ter, de uma forma acessível, acesso a esses documentos. Só com um clique, digamos assim, dou um cliquezinho, eu acho o documento que eu preciso. Então, ele faz o quê? Uma agilidade no processo muito grande. Por isso que as empresas optaram, né, em sua maioria, por digitalizar todas as informações, transformar tudo em arquivo digital, que é muito mais fácil para acessar. E é claro que a economia com relação ao papel, ao toner, às pastas, até mesmo ao espaço físico, é muito grande. Então, vale a pena você ter um arquivo digital. Para as empresas, vale muito a pena. Outra coisa que a gente está falando ali, complementando, justamente a questão do espaço. Também descentralizar. Antes eu colocava tudo num lugar só. Agora eu consigo colocar em arquivos separados, cada um com seu acesso, ou seja, independente. Eu posso criar arquivos separados, cada setor pode ter o seu arquivo, e aí eu tenho um arquivo central onde tudo está concentrado, mas cada setor só vai ter acesso ao seu. Então, o arquivo do RH é só do RH, só o RH vai ter acesso a ele. O arquivo
administrativo, só o administrativo terá acesso. O arquivo do financeiro, só o financeiro terá acesso. Ok, mas se cada um só tem acesso seu, como que fica? Aí vai ter um principal lá em cima que tem acesso a todos os outros. Olha bem, eu consigo descentralizar, porque daí eu consigo dividir melhor, mas ao mesmo tempo eu vou ter um principal lá que vai organizar tudo isso, dizendo o que cada um pode ou não pode acessar. Porque é esse principal que vai liberar esses acessos. Facilita muito, 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 muito o acesso dos colaboradores a essas informações. Por isso que as empresas optam por esse formato.